Desde a infância, Miguel e Antônia desafiaram barreiras impostas pelo preconceito e pela sociedade. Ele, um jovem de família rica. Ela, uma menina humilde em um mundo que não a aceitava. Um amor inocente que cresceu às escondidas, até ser brutalmente separado. Anos depois, o destino os reúne novamente. Mas, será tarde demais? Não perca essa emocionante história de amor, superação e reencontro. Se você acredita que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho, curta e comente aqui. O sol brilhava no pátio da escola, enquanto crianças corriam, riam e brincavam. No entanto, em um canto mais afastado, sentada sozinha em um banco, estava Antônia. Seus olhos curiosos observavam os outros, mas ela não se atrevia a se aproximar. Miguel, um garoto de uniforme impecável e sapatos brilhando, segurava uma bola entre as mãos. Ao notar a menina sozinha, decidiu se aproximar. "Quer brincar?" perguntou ele, sorrindo gentilmente. Antônia olhou ao redor, como se buscasse permissão invisível para aceitar o convite. "Eu posso." "Claro que pode." Miguel estendeu a bola e, quando Antônia pegou, um sorriso tímido surgiu em seu rosto. Naquele instante, uma amizade inocente começou a florescer. O que Miguel ainda não entendia era que aquele sentimento dentro de si cresceria com o passar dos anos. No jantar. Naquela noite, durante o jantar, Miguel comentou animado: "Hoje eu conheci a Antônia. Ela é muito legal." Darlene, sua mãe, franziu a testa e largou o copo. "Antônia, quem é essa?" "Minha amiga da escola." O silêncio que se seguiu foi pesado. Gabriel, seu pai, olhou para Darlene com uma expressão de cautela. Eles sabiam quem era Antônia. "Já disse que não quero você misturado com essa gente", disse Darlene, com a voz carregada de desprezo. "Mas, mãe..." Darlene logo interrompeu o filho. "Não tem mas. Essa menina não é do nosso nível." Gabriel suspirou e disse: "Calma, Darlene. São apenas crianças." "Não importa. Isso só traz problemas." Miguel abaixou a cabeça. Ele respeitava sua mãe, mas, dentro de si, já sabia que não seguiria aquela ordem. Continuaram o jantar. Apesar de os pais terem feito de tudo para manter o ambiente leve, Miguel estava mais retraído. Sorria e tentava interagir com eles, mas, no fundo, não entendia porque não podia manter amizade com Antônia. 10 anos depois. Os anos passaram, e Miguel e Antônia continuaram próximos. Agora, porém, precisavam esconder sua amizade. Encontravam maneiras de se ver longe dos olhares vigilantes da família de Miguel. "Você não tem medo de saber o que sua mãe pode fazer se descobrir que estamos nos vendo?" perguntou Antônia. "Tenho, mas tenho mais medo de te perder", respondeu Miguel. Os olhares intensos diziam que as palavras ainda não ousavam pronunciar. O amor florescia, silencioso e proibido. Aos 17 anos, Miguel e Antônia não eram mais apenas amigos. O sentimento que nasceu na infância havia se transformado em algo profundo. Naquela noite, sob a suave luz da lua, Miguel olhava nos olhos de Antônia. "Eu esperei muito tempo por isso", disse ele, antes de se inclinar e beijá-la. O beijo foi suave, carregado de anos de sentimentos contidos, mas durou pouco. A hora mais temida chegou. "O que está acontecendo aqui?" Antes que Antônia pudesse reagir,
Darlene se aproximou com o rosto carregado de fúria. Como ousa encostar no meu filho? Sua voz soou como um golpe. Ela deu um passo à frente, analisando Antônia com desprezo. Olhe para você. Acha mesmo que pertence a este mundo? Acha que pode se igualar a ele? Antônia recuou, levando a mão ao rosto instintivamente, assustada. Seu olhar procurou Miguel. Garotas como você deviam saber o seu lugar. Ele pode até brincar por um tempo, mas no fim, você nunca será nada além de um erro passageiro. Antônia abriu a boca para responder, mas antes que qualquer som escapasse, Darlene a interrompeu. Seus olhos se estreitaram, e um sorriso cruel surgiu em seus lábios. Vá embora, antes que eu faça você entender do pior jeito possível. Antes de ir embora, Antônia lançou um último olhar para Miguel, seus olhos suplicantes, pedindo ajuda. Ele permaneceu parado, os braços cruzados contra o peito, o rosto carregado de incerteza. Miguel sabia que precisava fazer algo, mas o medo de enfrentar sua mãe o paralisava. Com a voz trêmula e um nó na garganta, ela sussurrou: Miguel. Ao notar a expressão de Miguel e temendo que ele defendesse Antônia, Darlene, com a voz firme, declarou: Vá embora agora, ou eu não respondo por mim. Antônia saiu correndo para casa, chorando. Entrou sem fazer barulho para não chamar a atenção dos pais e correu para seu quarto. Deitou-se na cama e chorou. Para Antônia, o silêncio de Miguel foi um golpe mais forte do que qualquer palavra dura de Darlene. Miguel esboçou uma reação, como se fosse seguir Antônia, mas Darlene, rapidamente, começou a dizer que estava passando mal. A pressão subiu. Ela dizia, com a voz trêmula, como se estivesse à beira de desmaiar: Leve-me para casa, por favor. Estou prestes a desmaiar de tanto estresse. Miguel, com os olhos marejados por causa do que aconteceu com Antônia, não desconfiava que sua mãe estava mentindo. Ele era um rapaz doce, apesar de saber que ela havia sido injusta. Naquele momento, a prioridade era a saúde de Darlene. Ele não queria deixá-la sozinha. Em casa, Darlene suspira teatralmente, fechando os olhos. Preciso descansar um pouco, dizia ela com voz abatida. Gabriel ajeita uma almofada atrás das costas dela, enquanto Miguel se senta ao lado, ainda inquieto. Darlene sorri fracamente para o filho. Você sempre foi tão atencioso comigo, meu amor. Miguel não responde, apenas balança a cabeça e pega o celular, começando a digitar uma mensagem para Antônia. Darlene, com a voz suave, mas intencionalmente fraca, diz: Filho, me faz um chá? Miguel, preocupado, imediatamente deixa o celular no sofá e se levanta. Claro, mãe. Vou pedir para Júlia preparar. Ele caminha até a cozinha e pede para Júlia fazer o chá. Enquanto Miguel está fora, Darlene discretamente pega o celular dele, desliga e o esconde entre as almofadas do sofá. Miguel retorna e se senta ao lado da mãe, sem perceber a falta do celular. Darlene o observa discretamente e decide prendê-lo ainda mais na conversa. Sabe, Miguel, eu sempre soube que você era especial. Sempre cuidou de mim, desde pequeno. Lembra quando você dizia que nunca ia me deixar sozinha? Miguel sorri, mesmo ainda inquieto. Claro que lembro, mãe. Júlia entra na sala com uma bandeja e 3 xícaras de chá fumegante. Ela se aproxima com cuidado, colocando a bandeja sobre a mesa de centro. Gabriel agradece, mas logo se retira antes mesmo que Júlia o servisse. Darlene nunca gostou de Júlia. Sempre a tratou com frieza e desprezo quando Miguel não estava por perto. Mas agora, com o filho ao lado, seu tom muda completamente. Darlene, com um sorriso forçado e voz amável: Obrigada, Júlia. Você é sempre tão atenciosa. Júlia sabe que aquelas palavras não são sinceras. Com um leve aceno de cabeça, se retira rapidamente,
evitando prolongar a interação. Assim que Júlia sai, Darlene foca novamente em Miguel, pegando a xícara com delicadeza e suspirando teatralmente. Ela dá um pequeno gole, como se estivesse frágil, e segura a mão do filho. Você sempre foi meu anjo, Miguel. Sempre cuidou de mim. Eu sei que nunca me deixaria sozinha. Miguel sentia um aperto no peito. Aquela conversa carregava um tom estranho, quase uma despedida velada. Ele não queria perder sua mãe. A ideia de vê-la frágil consumia por dentro. Cada palavra dela soava como um pedido de socorro. E ele precisava, acreditar que poderia protegê-la. Miguel, segurando a mão de Darlene, com a voz baixa. Mãe, por favor, não pense assim. Você vai ficar bem. Ele tentava acalmá-la, mas não percebia que, a cada gesto de cuidado, se enrolava mais na teia invisível que Darlene estava tecendo ao seu redor. Seu medo de perdê-la obscurecia sua razão, tornando-o incapaz de enxergar a armadilha cuidadosamente montada diante dele. O dia seguinte, sexta-feira. Dessa vez, Miguel não enrolou como de costume. Saltou da cama rapidamente, determinado. Queria logo chegar à escola e conversar com Antônia. Foi direto para o banheiro, ligando o chuveiro sem hesitar. A água fria bateu em seu rosto, despertando-o por completo. Seu coração batia forte, ansioso pelo reencontro. Vestiu o uniforme às pressas, pegou a mochila e saiu do quarto. Caminha até o quarto da mãe para avisá-la que está indo para a escola. Quando abre a porta, ele congela. Darlene está caída no chão, aparentemente inconsciente. Miguel, correndo até ela, desesperado. Mãe, acorda. Ela começa a recobrar a consciência lentamente, piscando os olhos e respirando com dificuldade. Gabriel, o pai de Miguel, entra no quarto alarmado. O que aconteceu? Miguel a segura, tentando ajudá-la a sentar na cama. Darlene, sussurrando, com voz fraca. Eu estava indo ao banheiro. Tudo ficou escuro. Meu coração está acelerado. Miguel diz: vamos ao hospital. Darlene nega com o gesto fraco da mão. Não, só preciso de um pouco de descanso. Não quero fazer vocês perderem tempo com isso. Miguel olha para o pai, angustiado. Gabriel, sempre omisso, suspira. Se ela não quiser ir agora, podemos chamar um médico para amanhã. Darlene força um sorriso cansado. Amanhã? Pode ser. Mas hoje, filho, por favor, fica comigo. Se algo acontecer, quero você aqui. Miguel, dividido, senta-se na beira da cama. Claro, mãe. Eu fico. Darlene fecha os olhos, satisfeita. Enquanto isso na escola, o fluxo de alunos indo e vindo não a distraía. Olhava para a entrada repetidamente, esperando Miguel aparecer. Antônia, franzindo o senho, pergunta a um dos amigos. Alguém viu Miguel hoje? Os amigos trocam olhares, confusos. Um deles balança a cabeça. Não, estranho. Ele nunca falta. Ela sente um aperto no peito. Pega o celular e tenta ligar novamente. A chamada cai direto na caixa postal. Já havia tentado incontáveis vezes. Abre o aplicativo de mensagens. Várias mensagens enviadas. Nenhuma resposta. Miguel, está tudo bem? Você não veio para a escola? Aconteceu alguma coisa? Se puder, me responde, por favor. O celular continua mudo. A preocupação cresce. Isso não faz sentido, pensou Antônia. Lembrou-se de quando Miguel precisou fazer repouso depois de quebrar o pé. Ele insistiu em ir à escola mesmo de muletas, mancando, dizendo que jamais perderia um dia sequer ao lado dela. A lembrança trouxe um sorriso rápido aos lábios de Antônia.
Antônia também lembrou de quando estava na biblioteca e ele ergueu os olhos para ela. Em tom brincalhão, sussurrou: precisamos estudar muito se quisermos casar e construir nossa família. Quero ter pelo menos 6 filhos. Antônia regalou os olhos, surpresa, antes de soltar uma risada espontânea. Antônia disse: 6. Miguel. Acho que é um pouquinho demais. Ele deu de ombros, rindo, e rabiscou algo no caderno. Miguel, piscando para ela: tá bom. Podemos negociar. Que tal 5? Antônia balançou a cabeça, rindo ainda mais. Era assim com Miguel. Até as conversas mais improváveis se tornavam momentos inesquecíveis. Ela ri sozinha ao se lembrar, mas o som do sino tocando atrás de volta à realidade. Olhou uma última vez para a entrada da escola. Nenhum sinal de Miguel. Com um suspiro, guardou o celular e seguiu para a aula. Na sala de aula, Antônia sentada em sua carteira, o olhar perdido. Mesmo sendo a aluna mais exemplar, naquele dia não conseguia se concentrar. Seu olhar voltava constantemente para a tela do celular. Cada poucos minutos, desbloqueava o telefone para verificar se havia alguma notificação. Nenhuma resposta de Miguel. O dedo deslizava pela tela, reabrindo a conversa com Miguel repetidas vezes. O tempo parecia se arrastar. A professora Kátia, uma mulher rígida e exigente, havia passado um exercício para os alunos praticarem. Enquanto eles resolviam a atividade, ela caminhava lentamente entre as fileiras, observando atentamente como cada um executava a tarefa. Seus olhos afiados percorriam as mesas, analisando quem estava realmente focado e quem parecia distraído. Foi então que percebeu algo incomum. Antônia, a aluna mais exemplar da turma, estava com o olhar fixo no celular sobre a mesa, sem sequer tocar no caderno. Kátia parou ao lado da mesa de Antônia e cruzou os braços. Antônia, se está tão distraída com esse celular, talvez seja melhor sair da sala. Antônia regalou os olhos, sentindo o rosto corar. Os outros alunos se viraram, atentos ao que estava acontecendo. Antônia, tentando se justificar: professora, desculpa, eu só estou preocupada com o Miguel. Ele não veio hoje. Kátia, arqueando uma sobrancelha: você é mãe dele. É a diretora da escola. Antônia baixou a cabeça e disse em voz baixa: não. Kátia, impassível: então, preste atenção na aula. Se eu ver mais uma vez esse telefone em cima da mesa, irei encaminhá-la para a diretoria. Antônia sentiu o peito apertar. Respirou fundo, sem querer causar mais problemas. Desligou o celular para evitar qualquer barulho. Antônia, com a voz embargada, mas firme: desculpe, professora. Kátia assentiu e continuou a aula. A verdadeira intenção da professora Kátia. Os alunos começam a guardar seus materiais e sair da sala. Antônia é uma das primeiras a sair, ainda com o olhar perdido, segurando o celular desligado nas mãos. A porta se fecha atrás dela, deixando a sala em um silêncio profundo. Kátia fazia algumas anotações, colocou a caneta sobre a mesa e suspirou profundamente. Seu olhar rígido e impassível finalmente se suaviza. Ela caminha até a janela e observa Antônia no pátio, sentada sozinha em um banco, mexendo no celular com um semblante preocupado. Olhando Antônia pela janela, se recorda da sua adolescência. Kátia era uma jovem de família abastada, sentada na primeira carteira da sala de aula, sempre com a mão levantada, sempre a mais inteligente da turma. Os professores diziam que ela tinha um futuro brilhante. Ela própria acreditava nisso. Diferente das outras meninas de sua idade, nunca sonhou em ser apenas esposa ou mãe. Queria ser professora. Queria ensinar. Também se recordou do dia do seu casamento. Casou-se por amor, acreditando que aquele homem seria seu parceiro em tudo. Mas logo percebeu que não era assim que as coisas funcionavam na família dele. Sua sogra dizia que uma mulher casada não precisa de uma carreira. Seu dever é cuidar da casa e do marido. Contra sua vontade, Kátia abandonou os estudos. Não podia trabalhar. Não podia ensinar. Não podia fazer o que sempre sonhou.
Os anos passaram e Kátia enfrentou um problema ainda maior. Não podia ter filhos. E, para a família do marido, isso a tornava inútil. A sogra dizia com desprezo: que tipo de mulher não consegue dar um herdeiro para a família? O marido nunca a defendeu. Pelo contrário, a traiu. E, quando tudo veio à tona, os pais dele culparam Kátia. O sogro disse: você não cumpriu seu papel. Ele só procurou lá fora o que não encontrou em casa. Kátia foi humilhada e descartada como se fosse um fardo. Mas não saiu daquela casa sem nada. Seus pais, que sempre foram ricos e a amavam, quiseram ajudá-la. Ofereceram abrigo e apoio financeiro. Mas Kátia recusou. Ela não queria depender de ninguém, nem mesmo da própria família. Tinha suas economias, o suficiente para recomeçar. Alugou um pequeno quarto e decidiu correr atrás do próprio dinheiro. No fundo, seus pais sentiam um enorme orgulho da filha. Mesmo com o coração dilacerado por vê-la passar por dificuldades que não precisava enfrentar, admiravam sua força de vontade. Sabiam que, qualquer que fosse o caminho que ela escolhesse, ela o percorreria sozinha, de cabeça erguida. Ela também se recordou do seu recomeço, sentada em uma biblioteca, cercada por livros, voltando a estudar depois de anos. Determinada, recuperando seu sonho. Graduou-se, tornou-se professora. Era a mais qualificada da escola. Dominava diversos idiomas, viajou para cursos fora do país, escreveu artigos acadêmicos. E agora, usava sua experiência para ensinar. De volta à realidade, Kátia encara Antônia pelo vidro da janela. Ela se via naquela garota. A inteligência, a dedicação, o brilho nos olhos. Mas também via algo que a preocupava, um amor impossível. Kátia pensou: eu tinha dinheiro, mas fui impedida de seguir meu caminho. Antônia tem o talento, mas não tem recursos. No fim, ambas carregamos limitações que o mundo nos impôs. A professora conhecia os pais de Miguel. Sabia que jamais aceitariam Antônia. Sabia que a realidade logo bateria à porta da menina. Eu já passei por isso. Sei como essa história termina. Talvez por isso, pegasse tanto no pé de Antônia. Sempre ensinou aos seus alunos, principalmente as meninas, que os estudos eram a única garantia de um futuro independente. Mas, com Antônia, sua cobrança era diferente. Mais exigente, mais dura. Mas nunca sem motivo. Eu não quero que ela passe pelo que eu passei. Quero que tenha opções. Que, se um dia o amor lhe falhar, ela tenha algo para onde correr. Kátia suspira e volta para sua mesa. Senta-se lentamente e observa a sala vazia. Talvez Antônia nunca compreendesse seus métodos. Mas, no fundo, a professora só queria que Antônia tivesse mais sorte do que ela teve. Kátia, murmurando para si mesma, disse em voz alta: espero que esteja fazendo as escolhas certas, menina. Enquanto isso, na casa de Miguel. Miguel sentado ao lado da cama da mãe, observando-a descansar. O tempo passa lentamente. Ele se sente inquieto. Algo dentro dele parece errado. Decide pegar o celular para enviar uma mensagem para Antônia. Olha ao redor. Revira os bolsos e a mochila. Mas não encontra o aparelho. Miguel, franzindo o senho, pensou em voz alta: droga, onde deixei? Ele se levanta, olha sobre a mesa de cabeceira e embaixo dos travesseiros, mas nada. Seu olhar recai sobre Darlene, que está de olhos fechados, mas ele percebe um leve movimento nos lábios, como se segurasse um sorriso. Miguel, hesitante, perguntou: mãe, você viu o meu celular? Darlene abre os olhos lentamente, piscando algumas vezes, como se estivesse fraca demais para responder. Ela geme baixinho e leva a mão ao peito, respirando com dificuldade. Darlene, com voz fraca, responde: celular? Eu não sei, meu amor. Eu mal consegui me levantar hoje. Como esperava que eu visse seu celular? Ele se sentiu culpado por ter perguntado e desiste da busca. Miguel, suspirando: desculpa, mãe. Não queria te incomodar com isso. Darlene estende a mão para ele, como se precisasse de apoio. Darlene diz: Miguel, me dá a sua mão. Ele esquece completamente do celular,
e segura a mão da mãe. Darlene aperta com firmeza, como quem tem certeza de que venceu. A armadilha de Darlene. Miguel levanta cedo e se arruma rapidamente. Antes de sair do quarto, faz mais uma tentativa de encontrar o celular, mas sem sucesso. Ao caminhar pelo corredor, escuta barulhos discretos vindos do quarto de Darlene. Ele se aproxima e vê a mãe tentando sair sorrateiramente. Miguel, desconfiado, pergunta: Mãe, onde a senhora está indo? Darlene se vira surpresa, mas logo recupera a pose e suspira, fingindo fragilidade. Ela responde: Vou ao médico, querido. Seu pai vai me acompanhar. Miguel, preocupado: Eu vou com vocês. Darlene se apressa em negar, pegando a bolsa e se apoiando em Gabriel para reforçar seu teatro. Não, Miguel. Quero que você fique e me espere. Se algo for sério, eu conto para você depois, mas não quero que se preocupe agora. Miguel hesita. Queria ver Antônia naquele dia, mas sua mãe parecia aflita. No fundo, sentia que deveria falar que iria atrás de Antônia, mas algo o impediu. Miguel respondeu: Tudo bem. Vou esperar. Darlene sorri discretamente, satisfeita. Gabriel estaciona o carro em frente à casa de Antônia, mas permanece no volante, olhando fixamente para o nada. Ele respira fundo, sentindo um peso no peito. Gabriel, hesitante, olhando para Darlene, diz: Eu não vou entrar. Darlene, já ajustando os brincos e verificando sua maquiagem no espelho retrovisor, franze o senho e diz, com desdém: O que você disse? Gabriel, mais firme, mas sem encará-la: Não concordo com isso. Invento qualquer desculpa, mas não vou participar. Darlene solta uma risada seca e balança a cabeça, irritada e com desprezo diz: Você sempre foi fraco. Ele fecha os olhos por um segundo, tentando conter a frustração. Amava Darlene, e por mais que soubesse do veneno dela, ainda carregava a esperança de que um dia ela mudasse. Mas, naquele momento, apenas baixa a cabeça e suspira, aceitando sua covardia. Darlene sai do carro, caminhando com passos firmes até a porta da casa de Antônia. Ela veste um elegante vestido preto, a postura impecável, como se estivesse prestes a negociar um contrato milionário. Seu semblante sereno contrasta com o olhar frio e calculista, que esconde intenções nada nobres. Darlene toca a campainha. Os pais de Antônia se entreolham ao ouvir o som. A mãe hesita antes de abrir a porta, mas ao ver quem é, sente um arrepio. Surpresa e desconfiada, a mãe de Antônia diz: Dona Darlene, o que faz aqui? Darlene abre um sorriso educado, mas não espera ser convidada. Simplesmente entra, seus saltos ecoando pelo chão enquanto caminha com elegância calculada. Seu olhar percorre cada canto da casa simples, analisando cada detalhe com um ar discreto, mas impossível de esconder completamente o desdém mascarado por falsa cordialidade. Precisamos conversar sobre nossas crianças. O pai de Antônia, que observava da porta, estreita os olhos ao ver Darlene se acomodar no sofá como se estivesse em casa. Seu maxilar se contrai. Ele sente o sangue ferver e diz com raiva, cruzando os braços: Se veio pedir desculpas, pode se poupar do esforço. Darlene solta um suspiro teatral, mas logo abre a bolsa e coloca um envelope sobre a mesa. Seu sorriso é afiado como uma lâmina e diz de forma suave, mas venenosa: Este cheque pode mudar a vida de vocês. Pode garantir que Antônia vá para uma excelente faculdade. Pode pagar todas as contas desta casa por muito tempo. A mãe de Antônia regala os olhos, sentindo o peso da proposta. O pai, por outro lado, não hesita. Ele avança, bate a mão na mesa com força e sua voz sai carregada de fúria diz: Se acha que pode comprar nossa filha, está muito enganada. Darlene mantém a compostura. Lentamente, se levanta, ajeita a alça da bolsa e olha para os dois com frieza e diz: Vocês realmente são tolos. Mas escutem bem. Se Antônia continuar perto do meu filho,
eu posso garantir que a vida dela será um inferno. A mãe de Antônia sente um frio na espinha. Engolindo em seco, questiona. O que quer dizer com isso? Darlene inclina levemente a cabeça. Seu tom ganha um toque de falsa compaixão e com tom ameaçador diz: significa que nenhuma faculdade a aceitará. Nenhum empregador a contratará. E se tentarem alguma coisa, saibam que meu alcance vai muito além do que imaginam. A ameaça é clara como o dia. Os pais de Antônia sentem o peso da sentença. Darlene solta um último sorriso vitorioso e caminha até a porta, deixando o cheque intocado sobre a mesa. Antes de sair, lançando o último olhar frio. Façam a escolha certa. Ela faz uma breve pausa, ajustando a alça da bolsa, como se lembrasse de um detalhe insignificante. Então, vira-se, lançando um olhar afiado aos dois. Com a voz suave, mas cortante como uma lâmina diz: ah, antes que eu me esqueça. Se essa nossa conversa amistosa chegar aos ouvidos do meu filho, tudo o que discutimos aqui hoje se tornará realidade. Cada palavra. Ela segura o olhar por um instante, deixando o peso da ameaça pairar no ar. Em seguida, vira-se e sai, batendo a porta com calma, como se tivesse acabado de concluir um simples acordo de negócios. Dentro da casa, os pais de Antônia se sentam no sofá, desolados. O cheque repousa sobre a mesa, um pedaço de papel carregado de corrupção e chantagem. Um peso sufocante entre eles. Por um momento, ninguém fala. Apenas trocam olhares inquietos, divididos entre a raiva e o medo. Eles sabiam que Antônia jamais se afastaria de Miguel por vontade própria. E, no fundo, também sabiam que Miguel a amava. Mas o que poderiam fazer? O medo os consumia. Conheciam a fama de Darlene e sabiam que, quando ela queria algo, ninguém conseguia fazê-la mudar de ideia. Os rumores sobre sua crueldade circulavam há anos. Diziam que, certa vez, conseguiu fechar uma fábrica inteira apenas porque era concorrente de sua família. Arruinou vidas, destruiu negócios, e tudo com a frieza de quem assina um contrato qualquer. Se ela foi capaz de fazer isso por dinheiro, o que poderia fazer por obsessão? O pai aperta os punhos, cerrando os dentes em fúria reprimida. A mãe leva uma mão trêmula ao peito, tentando conter o aperto na garganta. Por mais que quisessem lutar, sabiam que estavam enfrentando alguém que não media esforços para conseguir o que queria. E agora, sua própria filha estava no centro dessa guerra. A mãe de Antônia quebra o silêncio, com voz trêmula, mas decidida diz: Antônio, não temos o que fazer. Precisamos sair daqui. Precisamos aceitar esse dinheiro. Antônio balbucia, hesitante. Cristina, esse dinheiro é fruto de corrupção. Não podemos aceitar. Cristina o interrompe, e com firmeza diz: o que não podemos aceitar é que nossa filha tenha uma vida infeliz. Precisamos protegê-la. Se com a fábrica do Sr. Salomão, Dona Darlene fez o que fez, imagine com nossa filha. Ela não tem recursos, não tem ninguém para defendê-la. Antônio olha para o cheque em suas mãos, pensativo. Cristina continua: com esse dinheiro, podemos ir para Portugal. Compramos uma casa simples. Você continua com seu trabalho de carpinteiro, e eu procuro emprego como doméstica. Nossa filha terá a oportunidade de cursar medicina, que é o sonho dela. Ela segura o braço do marido e diz de forma incisiva: Antônio, não podemos fechar os olhos para o futuro. O futuro dela aqui, com o Miguel, será desastroso. Antônio fica em silêncio, segurando o cheque, sem saber o que responder. No carro, Gabriel tenta repreender Darlene, mas ela, relutante, responde: Gabriel, eu farei de tudo pelo meu bebê. Jamais deixarei ficarem juntos. Imagine só que neto eles poderiam me dar. Não quero nem pensar. Gabriel suspira, sabendo que discutir com Darlene seria inútil. Ei, você aí. Está gostando da história? Se sim, deixe seu like e comenta aqui embaixo. Seu apoio é super importante para continuarmos trazendo mais histórias incríveis. E me conta, o que você faria no lugar dos pais de Antônia? Agora, bora voltar para a história. Miguel, ansioso,
Caminhava de um lado para o outro pela sala, lançando olhares inquietos pela janela a cada minuto. A impaciência crescia à medida que o tempo passava. De repente, o som dos portões se abrindo fez seu corpo congelar por um instante. Ele correu para a janela e viu o carro dos pais entrando na garagem. Assim que o veículo estacionou, Miguel não hesitou e foi direto até a porta para recebê-los. Darlene saiu do carro lentamente, abatida, apoiando-se em Gabriel, sua postura frágil e calculada. Mãe, o que aconteceu? Perguntou Miguel, alarmado, seus olhos atentos ao semblante da mãe. Darlene suspirou profundamente, baixando a cabeça antes de responder, a voz fraca e arrastada. O médico disse que minha saúde está muito frágil. Se eu não evitar estresse, posso precisar de uma cirurgia no coração. O chão pareceu sumir sob os pés de Miguel. Seu peito apertou e um nó se formou em sua garganta. Darlene, percebendo que havia capturado toda a atenção do filho, continuou, a voz embargada de forma teatral. Estou sem chão. Filho. Antes que ele pudesse reagir, ela se lançou em seus braços, apertando-o com força. O que Miguel não viu foi o sorriso discreto e satisfeito que ela escondeu ao encostar o rosto em seu ombro. Gabriel, observando a cena em silêncio, soltou um suspiro cansado e preferiu se retirar. Gostava de Antônia, sabia que era uma menina inteligente e gentil, mas jamais teria coragem de desafiar Darlene. Miguel sentiu um aperto no peito. Queria procurar Antônia, explicar tudo, mas a preocupação com sua mãe falava mais alto. A noite se estendeu entre conversas, um jantar tranquilo e um Miguel cada vez mais inquieto. Seu pensamento girava em torno da saúde de Darlene. Após a refeição, subiu para o quarto e, determinado, abriu o notebook, começando a pesquisar cardiologistas de referência. Darlene, encostada no batente da porta, observava tudo com um olhar satisfeito. Mais um dia havia conseguido afastar Antônia e manter Miguel ao seu lado. No domingo de manhã, Miguel acorda cedo, a mente ainda inquieta. Sentia que algo estava errado, uma sensação incômoda que não conseguia ignorar. Decidido a encontrar seu celular, pede ajuda a Júlia. A governanta começa a procurar pela sala, levantando a almofada e verificando cantos improváveis. Após alguns minutos, ela se abaixa e retira o aparelho debaixo da almofada do sofá. Aqui está, Miguel. Estava debaixo da almofada, bem no lugar onde sua mãe estava sentada ontem. Miguel congela por um instante, seu olhar fixo no celular. Sua mente trabalha rápido. Como foi parar ali? Ele se lembrava claramente de tê-lo deixado em cima do sofá antes de preparar o chá para Darlene. Sentindo o estômago revirar, corre para o quarto, conecta o aparelho ao carregador e fica observando a tela, impaciente, esperando que ligue. Quando finalmente a tela acende, seu coração dispara ao ver dezenas de notificações. Mensagens de Antônia. Chamadas perdidas. Sem pensar, tenta ligar para ela. Uma vez. 2. 3. Nenhuma resposta. Respira fundo. Manda novas mensagens. Ainda nada. Antônia, do outro lado, vê o celular vibrando incessantemente sobre a mesa, os olhos fixos no nome de Miguel piscando na tela. Aperta os lábios, a raiva e a mágoa misturadas dentro dela. Se ele quisesse falar comigo, teria feito isso antes, diz Antônia olhando para o celular. Sem hesitar, ignora as ligações e silencia as notificações. Para ela, Miguel a estava ignorando esse tempo todo, e agora, de repente, tentava procurá-la. Ela balança a cabeça e se concentra nos livros espalhados sobre a mesa. Com os exames finais se aproximando, decide colocar toda a sua energia nos estudos. Miguel já não fazia parte de sua prioridade. Miguel, sentado na cama, encara a tela do celular. Ele já tentou ligar diversas vezes, mandou mensagens, mas nada. Nenhuma resposta, de Antônia. Ele digita, mais uma vez. Antônia, por favor, me responde. Eu preciso falar com você. As reticências aparecem, indicando que ela viu a mensagem. Seu coração acelera. Mas então, nada. Ele suspira, passando a mão pelos cabelos, a frustração crescendo.
Antônia segura o celular entre os dedos, olhando para a tela. Viu todas as mensagens. Ouviu todas as ligações. Ela poderia responder. Poderia ouvir o que ele tem a dizer. Mas não quer. Na sua mente, uma única frase ecoa. Se ele quisesse falar comigo, teria falado antes. Ela bloqueia a tela e a coloca de lado. Seus olhos passeiam pelo livro aberto à sua frente. Os exames finais estão próximos, e ela decide que é nisso que precisa focar. Com um suspiro profundo, ela se força a concentrar nos estudos. Miguel almoçou em silêncio, mexendo na comida sem realmente sentir o sabor. Darlene, sempre atenta, percebeu o comportamento do filho e arqueou levemente a sobrancelha. Aconteceu alguma coisa, querido? Miguel hesitou. A pergunta que martelava sua mente desde cedo quase escapou de seus lábios, como o celular dele foi parar embaixo da almofada. Por um instante, levantou o olhar para a mãe. Ela estava pálida, ainda mais do que de costume. O coração dele apertou. O que Miguel não sabia era que Darlene havia passado uma leve camada de base nos lábios para intensificar a aparência abatida. Ele respirou fundo. Não queria discutir. Qualquer confronto poderia deixá-la ainda mais fragilizada. Forçou um sorriso discreto e respondeu: Nada, mãe. Os exames estão chegando e estou ansioso. Darlene sorriu, satisfeita, e passou a mão nos cabelos do filho. Fique tranquilo, meu amor. Você é inteligente, igual a mim. Não puxou a família do seu pai. Então logo passará em uma ótima universidade. Miguel franziu a testa. Não gostou da brincadeira, mas não tinha forças para retrucar. Seu olhar rapidamente encontrou o do pai, que, mesmo ouvindo a provocação, apenas abaixou a cabeça e continuou comendo, como se já estivesse acostumado a engolir mais do que apenas a comida. A refeição seguiu em silêncio, um peso invisível pairando no ar. Mais tarde, Miguel se pegou olhando para o celular. Nenhuma resposta. Nenhuma ligação de Antônia. Pensou em ir até a casa dela, mas algo o impediu. O medo da rejeição. Se ela realmente quisesse vê-lo, teria respondido. Teria atendido suas ligações. A frustração se misturava à tristeza. Pela primeira vez, sentia que podia ter perdido Antônia de verdade. O dia passou arrastado. Ao anoitecer, Miguel olhou pela janela e soltou um suspiro pesado. Sem saber mais o que fazer, decidiu esperar até segunda-feira. Segunda-feira, o reencontro na escola. Miguel chega cedo. Ele precisa falar com Antônia. Precisa de uma chance para explicar tudo. Quando finalmente a vê, seu coração acelera. Antônia está com os amigos, rindo de algo, parecendo completamente indiferente. Ele hesita. Ela realmente seguiu em frente tão rápido. Respira fundo e se aproxima. Antônia. Ela se vira lentamente. Seu olhar não é de raiva explosiva, nem de tristeza. É vazio, frio, distante. Oi, Miguel. Ele engole em seco. Você não me respondeu. Eu tentei falar com você o fim de semana inteiro. Antônia cruza os braços e com tom firme diz: Eu vi. Miguel franze o senho. E por que não respondeu? Ela solta um riso fraco, sem humor. Porque se você realmente quisesse falar comigo, teria feito isso antes. O impacto daquelas palavras o atinge como um soco. Ele tenta segurar sua mão, mas Antônia se afasta. Miguel, chega. Sua voz vacila levemente, mas ela mantém a postura. Você fez a sua escolha. Eu fiz a minha. Ela se vira e vai embora, deixando Miguel parado ali, sentindo o peso da própria demora. Pela primeira vez, ele percebe que pode ter perdido Antônia para sempre. As semanas passavam, e Miguel ainda tentava, sem sucesso, retomar contato com Antônia. Mensagens ignoradas, chamadas sem resposta. Cada tentativa frustrada parecia afundá-lo, ainda mais em um abismo de tristeza. Em casa, o abatimento dele não passava despercebido. Em uma noite, Darlene o observou durante o jantar. Miguel mal tocava na comida, os olhos fixos em um ponto qualquer da mesa. A respiração curta, o pensamento distante. Depois que terminaram de comer, ela o chamou para a sala. Sentou-se ao lado dele no sofá e, com um tom doce maternal,
Perguntou. Filho, o que está acontecendo? Miguel demorou alguns segundos para responder, como se estivesse tentando reunir forças para falar. Antônia terminou comigo. Darlene escondeu o alívio que percorreu seu corpo naquele instante. Mantendo a expressão de compaixão, ela o puxou para um abraço, passando a mão em seus cabelos como uma mãe protetora. Mas, ao se afastar e olhar em seus olhos, a curiosidade aflorou. E por quê? O que aconteceu? Miguel desviou o olhar. Não queria entrar em detalhes. Não queria reviver aquela dor. Prefiro não falar sobre isso, mãe. Darlene assentiu, sem insistir. Sabia que, quanto menos perguntas fizesse, mais fácil seria manipular a situação sem levantar suspeitas. Então, seus olhos captaram algo sobre a mesa. Um buquê de flores e uma caixa de chocolates, esquecidos ali. Ela ergueu as sobrancelhas. Você já levou para Antônia? Miguel suspirou e confirmou com a cabeça. Sim, mas ela recusou. Darlene apertou os lábios. Um desconforto percorreu seu corpo. Já fazia semanas desde que deixara o cheque na casa dos pais de Antônia. E eles ainda não haviam descontado. Isso só podia significar uma coisa. Não aceitaram a proposta. Se Antônia ainda estava resistindo, ela precisava agir antes que fosse tarde demais. Mas tinha que ser com cautela. Se Miguel descobrisse qualquer coisa, todo o seu esforço até ali seria desperdiçado. Darlene inclinou-se para trás no sofá, pensativa. Foi então que um nome surgiu em sua mente: Karina. Filha de um dos médicos mais renomados da cidade. Uma menina doce, elegante, de família tradicional e abastada. E, acima de tudo, uma garota que Miguel poderia gostar, se tivesse um pequeno empurrão. Darlene já havia notado os olhares de Karina para seu filho na escola. Ainda que a menina nunca tivesse dito nada, estava claro para qualquer um que prestasse atenção. E Miguel, ainda arrasado pelo término, seria um alvo fácil para uma distração. Seus olhos voltaram para as flores sobre a mesa. Um sorriso frio se formou em seus lábios. Era hora de dar o próximo passo. Na manhã seguinte, Miguel estava prestes a sair de casa quando ouviu passos rápidos atrás de si. Filho, me espere. Vou com você, disse Darlene, apressada. Miguel franziu a testa, confuso. Para quê? Darlene sorriu, disfarçando suas intenções. Preciso resolver algumas questões com o diretor da escola. Antes que Miguel pudesse dizer algo, ela já caminhava à frente em direção ao carro, assumindo o controle da situação. Chegando à escola, Darlene procurava alguém entre os alunos. Miguel notou o olhar atento da mãe e questionou. Mãe, quem você está procurando? Darlene abriu um sorriso enigmático. Minha futura nora. Miguel franziu ainda mais a testa. Antes que pudesse perguntar, sentiu mãos suaves cobrirem seus olhos. Seu coração disparou ao reconhecer o perfume. Meu amor, disse ele, esperançoso. Mas, em um instante, sentiu os lábios errados tocarem os seus. Não eram os de Antônia. Miguel se afastou imediatamente, confuso, e ao olhar para a frente, viu Karina sorrindo para ele. Seu olhar se desviou para o lado, seu mundo desabou. Antônia estava ali, observando tudo. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, o choque estampado em seu rosto. Ao perceber que Miguel a havia visto, virou-se e saiu correndo. Miguel tentou ir atrás, mas, como sempre, Darlene entrou em cena. Miguel, disse, levando a mão ao peito e cambaleando levemente. Era sempre assim. Sempre que ele tentava se aproximar de Antônia, sua mãe passava mal. Mas dessa vez, Miguel não se deixou enganar. A raiva tomou conta dele. Mãe, já basta, disse em voz alta, chamando a atenção de todos ao redor. Eu vou conversar com Antônia. Quando voltar, vamos ao médico. Eu sei que a senhora não gosta dela, mas é Antônia que eu amo. Darlene percebeu que as pessoas ao redor começaram a observá-los. Rapidamente, recompôs-se, ajeitando o cabelo e respirando fundo. Miguel estreitou os olhos. A senhora melhorou rápido, disse, sarcástico. Furiosa, Darlene o encarou. Se algo me acontecer, saiba que a culpa será sua. E sem dizer mais nada, virou-se e seguiu em direção ao carro.
Miguel correu para o jardim da escola. Ao longe, viu Antônia sentada em um banco, chorando silenciosamente, segurando o celular e olhando para uma foto dos dois. Com passos lentos, aproximou-se e sentou-se ao lado dela. Sem dizer nada, envolveu-a em um abraço apertado. Antônia se assustou, mas antes que protestasse, Miguel secou suas lágrimas suavemente com os dedos. Me perdoe, disse, a voz embargada. Me perdoe se fui covarde no passado. A verdade é que eu te amo, e nada nem ninguém vai mudar o que sinto por você. Antônia abaixou o olhar. Miguel, sua mãe jamais vai me aceitar. Ele segurou seu rosto com delicadeza e a fez olhar para ele. Ela e nem ninguém tem que te aceitar. Eu que tenho que te aceitar. Eu te escolho. Antônia sentiu um nó na garganta. Ela nunca vai respeitar isso. Ela vai ter que respeitar, disse Miguel, firme. Não podemos obrigá-la a gostar de você, mas ela precisa respeitar a minha escolha. As palavras dele fizeram Antônia estremecer. Pela primeira vez, ele estava se impondo, lutando por ela. Miguel respirou fundo e segurou suas mãos. Neste final de semana, vou pedir sua mão em casamento. E juntos, iremos para o exterior estudar. Antônia desviou o olhar, hesitante. Miguel, eu não tenho como ir para o exterior. Sem perder tempo, Miguel ergueu seu queixo com delicadeza, seu olhar determinado. Você será a minha esposa. Juntos, iremos estudar, trabalhar e construir nossa família. Eu financio seus estudos. Antônia regalou os olhos e balançou a cabeça. Não, Miguel. Eu não posso aceitar isso. Ele sorriu de canto e apertou levemente suas mãos. Então me escute. Vou te emprestar o dinheiro. E quando você se formar e começar a trabalhar, você me paga comprando uma mansão para nós e nossos 6 filhos. Antônia riu, lembrando da promessa dele na infância. Miguel, sério, pegou a mochila. De dentro dela, tirou 2 frascos de tinta, um vermelho e um azul. Ele passou a tinta vermelha na mão de Antônia e a azul na sua. Quando pensamos de forma individual, temos vitórias, conquistas, sonhos, ele disse, pegando a mão dela e unindo a sua. Mas quando entendemos que um casamento é a junção de 2 vidas, 2 histórias, 2 sonhos. Antônia observava, fascinada, as cores se fundindo. O azul e o vermelho juntos formavam o roxo. Quando compartilhamos nossas experiências com quem amamos, dobramos nossas conquistas. Transformamos o que parecia impossível em algo real. Antônia sorriu, emocionada. Miguel segurou seu rosto com ternura. Durante todos esses anos, guardei minhas economias para construir um sonho com você. Não quero fazer isso sozinho. Quero que nossas vitórias sejam compartilhadas. Quero que você curse medicina, que é o seu maior sonho. Ela o encarou, ainda processando tudo. Eu escolhi você, Antônia. E vou continuar escolhendo você todos os dias da minha vida. Antônia sentiu os olhos marejarem. Pela primeira vez, Miguel estava traçando um futuro ao lado dela, sem hesitação, sem medo. E pela primeira vez, ela começou a acreditar que talvez eles realmente pudessem ser felizes juntos. Depois de um dia cheio de emoções, Miguel estava radiante. Pela primeira vez, sentia que estava no controle do próprio destino. Ele levou Antônia para casa, as mãos entrelaçadas, os sorrisos trocados sem esforço. Antes de descer do carro, Antônia olhou nos olhos dele, cheia de esperança. Avise seus pais que no sábado estarei aqui para falar com eles, disse Miguel com firmeza. Antônia assentiu, o coração leve. Estarei esperando. Ela saiu do carro feliz, mas Miguel não sabia que seu dia estava prestes a desmoronar. Assim que entrou, Miguel sentiu o estômago revirar. A casa estava um caos. Objetos revirados, móveis fora do lugar, cacos de vidro espalhados pelo chão. Um cenário de destruição. Antes que pudesse dizer algo, Júlia correu até ele, ainda nervosa com o que havia acontecido. Miguel, sua mãe teve um surto. Precisamos dar um calmante para acalmá-la. Ela está no quarto. O sorriso que antes brilhava no rosto dele se desfez por completo. Suspirou pesadamente e subiu as escadas com passos arrastados. Ao entrar no quarto, encontrou Darlene deitada, os olhos inchados,
mas a expressão carregada de mágoa e ressentimento. Miguel sentou-se ao lado dela e segurou sua mão. Mãe. Darlene imediatamente retirou a mão e o encarou com raiva. Você é um ingrato. Disparou. Miguel fechou os olhos por um segundo, tentando manter a calma. Ingrato. Por quê? Darlene bufou, ainda irritada. Ainda pergunta. Você me envergonhou na frente de todos para defender aquela. Mãe. Miguel a interrompeu com firmeza. A mesma coisa que disse para Antônia, digo para a senhora. Eu a amo. Sei de tudo que fez por mim. Sei do seu excesso de proteção. Mas sei também que não foi por mal. Os olhos de Darlene brilharam de indignação. Então por que está me punindo desse jeito? Miguel respirou fundo e tentou manter a voz serena. Não estou te punindo. Estou apenas escolhendo o que me faz feliz. Antônia é o amor da minha vida. Vocês têm lugares únicos no meu coração. Você é minha mãe. Ela será minha esposa. Darlene desviou o olhar. Você acha que pode simplesmente me substituir por aquela garota? Miguel segurou firme as mãos dela. Ninguém nunca vai te substituir. Mas você precisa de ajuda. Olha o que fez com a casa. Há anos você controla nossas vidas. Papai já mal para em casa. Eu vou me casar com Antônia. E se a senhora continuar com esse gênio, ficará sozinha. Darlene arregalou os olhos e, pela primeira vez, se emocionou. Eu não quero ficar sozinha. Sua voz quebrou no meio da frase. Miguel puxou sua mãe para um abraço apertado. Eu sei, mãezinha. Mas precisa entender que não somos seus brinquedos. Temos direito de fazer nossas escolhas. Darlene tentou se segurar, mas seus olhos estavam marejados. Eu só quero o melhor para você, Miguel. O melhor para mim é a Antônia. Ela afastou-se um pouco e secou as lágrimas. Mas ela é pobre. Miguel sorriu, sem raiva, sem mágoa, apenas com um carinho sincero. Não, mãe. Antônia é rica. Rica de amor, de generosidade, de valores que dinheiro nenhum pode comprar. Darlene ficou em silêncio. Pela primeira vez, ela não sabia o que responder. Miguel percebeu o impacto de suas palavras. Então continuou. Mãe, eu te amo. Mas não vou deixar que me afaste da Antônia. Ela nunca te fez nada. Apenas não tem dinheiro. O olhar de Darlene endureceu. Dinheiro é importante. Miguel cruzou os braços e a encarou. A senhora também era pobre até se casar com o papai. Darlene travou. Antes que pudesse protestar, Miguel foi direto ao ponto. Não quero falar do seu passado, mas é hipocrisia julgar Antônia por algo que a senhora também viveu. Da mesma forma que papai te defendeu quando todos te julgavam, eu também defenderei Antônia. O silêncio pesou no quarto. Darlene desviou o olhar, mordendo o lábio inferior. Ela sabia que ele estava certo, mas não queria admitir. Miguel pegou as mãos dela mais uma vez. Não peço que trate Antônia como filha. Só peço respeito. Respeite minha escolha. Darlene fechou os olhos, respirou fundo e soltou um longo suspiro de rendição. Ok. Não vou me meter na vida de vocês. Faça o que quiser. No sábado, Miguel e seus pais foram até a casa de Antônia. Ao abrirem a porta e verem Darlene ao lado do marido, os pais de Antônia ficaram surpresos. O pai dela, desconfiado, cruzou os braços. O que fazem aqui? Darlene respirou fundo e olhou para Miguel. Ele segurou a mão de Antônia. Diante de todos, falou com a firmeza de um homem decidido. Vim pedir oficialmente a mão da Antônia, em casamento. A sala ficou em silêncio. O coração de Antônia disparou. O pai dela olhou para Darlene, esperando que ela reagisse negativamente. Mas, para sua surpresa, Darlene permaneceu calada. E então, com um suspiro longo, murmurou: Se essa é sua escolha, Miguel, que seja. O choque tomou conta da sala. Miguel sorriu, apertando ainda mais a mão de Antônia. Pela primeira vez, ele sentia que estava realmente no controle de sua vida. E mesmo que Darlene ainda não aceitasse completamente, ela finalmente havia cedido. O destino de Miguel e Antônia estava, enfim, selado. Darlene queria uma cerimônia grandiosa, cheia de convidados ilustres e uma festa luxuosa. Mas Miguel e Antônia não queriam ostentação. Queriam apenas um casamento simples, íntimo,
repleto de significado. E assim foi. Eles se casaram e partiram para o exterior, prontos para construir uma nova vida juntos. Antônia, determinada e apaixonada pela medicina, cursou sua tão sonhada faculdade. Após anos de dedicação, se especializou em pediatria, cuidando de crianças com carinho e paciência. Miguel, sempre com seu jeito divertido, brincava dizendo que Antônia escolheu pediatria para economizar com médicos quando tivessem os 6 filhos. Enquanto isso, Miguel seguiu sua paixão pela música. Cursou licenciatura em música e se tornou professor em uma renomada universidade em Londres. Sua arte inspirava alunos de diversas partes do mundo. Antônia, por sua vez, se destacou no hospital de referência onde trabalhava. Sua inteligência e paciência com os pequenos pacientes a tornaram uma profissional admirada e valorizada. Darlene buscou ajuda médica para tratar os picos de ansiedade e raiva. Pela primeira vez, olhou para dentro de si e percebeu que precisava mudar. Com o tempo, essa transformação também salvou seu casamento. Gabriel, que antes estava sempre distante, voltou a ser mais presente. Voltou a segurar a mão dela, a ser carinhoso, a sorrir mais. Darlene se permitiu conhecer melhor Antônia. Com o tempo, começou a enxergar o quanto seu filho estava feliz. E aquela mulher que antes torcia o nariz para a ideia de ter netos, agora cobrava Miguel a cada ligação. Quando vocês vão me dar um netinho? Brincava, rindo. E não pensem que quero só um. Quero 7. Miguel, rindo, sempre retrucava. Ué, mãe, não eram 6 filhos. Agora já aumentou a conta. E assim, aos poucos, Darlene deixou de enxergar Antônia como uma rival e passou a vê-la como família. Os anos se passaram, e finalmente, a notícia chegou. Antônia estava grávida. Darlene não se aguentava de emoção. Queria se mudar para perto do casal para acompanhar tudo de perto. Mas Gabriel, rindo da animação da esposa, a segurou pela mão e disse: eles precisam viver a vida deles. Minha querida. Darlene respirou fundo e entendeu. Naquele momento, percebeu algo que antes demorava a enxergar. Dinheiro é importante, mas há bens que ele jamais poderá comprar: amor, tempo e saúde. Ao ver seu filho realmente feliz, compreendeu que sua felicidade sempre esteve ao lado de Antônia. E você? Já teve uma sogra que se envolvia muito na sua vida? Conta aqui nos comentários a sua história. Quem sabe ela não vira o tema do nosso próximo vídeo. Nos vemos na próxima história. Um grande abraço.